é uma data marcada por uma tragédia inimaginável e resiliência. Apesar de muitos conhecerem os eventos principais daquele dia, ataques, heroísmo e consequências, diversos detalhes surpreendentes costumam ser ignorados. Bem, neste vídeo, nosso objetivo é lançar luz sobre esses pontos, com 5 coisas que você talvez não saiba sobre o 11 de setembro. Se você quiser doar para uma incrível instituição de caridade relacionada ao 11 de setembro, pode ver algumas informações no lado direito da tela para uma campanha de arrecadação que iniciamos. Veja mais detalhes na descrição ou nos comentários do vídeo. Obrigado. O Squidgy Jan Demzer, imigrante polonês e dedicado limpador de janelas, iniciou a manhã de 11 de setembro de 2001 com um café tranquilo no Sky Lobby da Torre Norte. Com café na mão, entrou no elevador expresso com 5 colegas rumo ao 70º andar para iniciar o trabalho. De repente, o elevador despencou assustadoramente. Durante o caos, alguém apertou o botão de emergência e parou a descida. Mas as portas não abriam. Com o pânico, a fumaça invadiu o vagão. Eventualmente, eles conseguiram forçar as portas a abrir apenas para se deparar com uma parede sólida de drywall com o número 50 escrito nela. Por ser expresso, o elevador não parava no 50º andar. Ainda assim, Jan e seus colegas se recusaram a se desesperar. Jan olhou para seu balde e rodo de latão e, com a lâmina afiada do rodo, ele e os outros romperam as 2 primeiras camadas de drywall. Quando a mão de Jan cansou, ele deixou a lâmina cair no poço do elevador. Irritado, ele pegou o cabo do rodo e bateu com força na parede. Os outros homens no elevador ajudaram socando e chutando até fazerem um buraco na parede grande, o suficiente para que eles pudessem rastejar por ele. Eles chegaram à parede de um banheiro masculino sob uma pia. Eles escaparam por essa abertura, desceram 50 andares pela escada e chegaram à segurança 5 minutos antes da queda da Torre Norte. Após fugir das torres, Jan foi ao escritório da esposa e juntos conseguiram voltar para casa em Jersey City. 1 ano depois, ao ser questionado se voltaria a limpar janelas, ele disse: "Volto, mas só quero limpar janelas acessíveis com escada." O assassinato não resolvido em 9/11, em 11 de setembro de 2001, sempre será lembrado pelas mortes de quase 3.000 inocentes. Nesse mesmo dia, ocorreu uma fatalidade pouco conhecida em Nova York, sem ligação com a tragédia. Henryk Siwiec era um imigrante polonês que veio para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Nascido em Cracóvia, ele foi geólogo antes de se mudar para o exterior para sustentar a esposa e 2 filhos que ficaram. Em 2001, ele foi para Nova York, onde teve empregos temporários enquanto buscava aprimorar o inglês. Amigos o descreviam como trabalhador e otimista, determinado a ter sucesso apesar das dificuldades de recomeçar em um novo país. Em 11 de setembro de 2001, enquanto Nova York enfrentava o caos após os ataques ao World Trade Center, Siwiec se preparava para sua primeira noite de trabalho temporário de limpeza em um supermercado Pathmark, no Brooklyn. Ele saiu tarde de seu apartamento no Queens, planejando ir de metrô e caminhar até a loja. Como ele não conhecia a área e não conseguiu pedir orientações claras, acabou se perdendo e sua jornada o levou ao bairro de Bedford-Stuyvesant, onde o crime era comum naquela época e as tensões estavam altas após os ataques. Pouco antes da meia-noite, Siwiec foi baleado aleatoriamente na Decatur Street, perto da Albany Avenue. Testemunhas disseram ter ouvido tiros e visto Siwiec cambalear e cair. Polícia e emergência chegaram rápido, mas Siwiec morreu no local devido aos ferimentos. Curiosamente, carteira e pertences não foram levados, fazendo os investigadores duvidarem de roubo. Infelizmente para Siwiec, seu assassinato ocorreu enquanto os recursos da cidade estavam sobrecarregados devido à devastação no centro, o que fez com que o caso recebesse pouca ou nenhuma publicidade. Como Nova York não inclui as quase 3.000 vítimas dos ataques terroristas em suas estatísticas de crimes, Siwiec é registrado como a única vítima de homicídio na cidade em 11 de setembro de 2001. O assassinato dele nunca foi solucionado e nenhum suspeito foi identificado, apesar de apelos ocasionais por informações. Para sua família na Polônia, a perda foi uma tragédia pessoal e uma cruel ironia. Ele sobreviveu aos ataques históricos daquele dia, mas acabou sendo a única vítima de um assassinato não resolvido nas ruas. 2 décadas depois, a morte dele ainda é uma nota de rodapé inquietante na história do 11 de setembro.
Eventos sobrenaturais. Após o 11 de setembro, surgiram histórias que iam além das expressões comuns de luto e memória. Sobreviventes, socorristas, moradores locais e pessoas diretamente afetadas pelos acontecimentos compartilharam relatos de sonhos vívidos, fenômenos inexplicáveis e o que acreditavam ser experiências paranormais. Vamos compartilhar algumas histórias vistas como sobrenaturais após o 11 de setembro, começando pelo relato da esposa de um bombeiro e seu medalhão. Em uma entrevista, Denise Olson, viúva do bombeiro Jeffrey Olson do Corpo de Bombeiros de Nova York, compartilhou uma história notável sobre o dia em que seu marido morreu. Na manhã de 11 de setembro, Denise entrou no chuveiro e deixou a porta do banheiro entreaberta para ouvir as notícias sobre os eventos caóticos em Nova York. No exato momento em que a Torre Norte desabou em uma nuvem de poeira e destroços, Denise sentiu como se uma força invisível tivesse arrancado o delicado medalhão de seu pescoço, um presente querido de seu marido no dia do casamento. Quando o medalhão caiu no chão do chuveiro, Denise teve certeza absoluta de que Jeff havia morrido e estava certa. Muitos veem isso como prova clara de espiritualidade. Após isso, vários trabalhadores de resgate no aterro Fresh Kills, em Staten Island, onde restos do World Trade Center foram peneirados, relataram ao autor sobre o ex-tenente da Departamento de Polícia de Nova York, Frank Marra, que viam repetidamente uma mulher afro-americana vestida de branco, parecendo funcionária da Cruz Vermelha da Segunda Guerra Mundial, oferecendo sanduíches e café antes de desaparecer misteriosamente. Marra registrou esses casos com relatos de testemunhas em seu livro de 2015, Do Aterro ao Solo Sagrado. Frank Marra afirmou que, seja por fantasmas ou visões causadas pelo estresse, a história virou parte forte do folclore dos resgates, e as equipes viam o local como solo sagrado. Outro sinal do alto é a cruz do World Trade Center, formada por duas vigas de aço em cruz, encontrada perto do World Trade Center 6, em 13 de setembro de 2001. Embora não seja sobrenatural, ela é vista como um sinal e, após ser descoberta, tornou-se um santuário improvisado para trabalhadores de resgate e famílias. Hoje, a cruz está no Memorial e Museu do 11 de Setembro e, para muitos, sua sobrevivência em meio ao caos parece mais uma coincidência significativa do que um acidente. Após o 11 de setembro, vários relataram experiências sobrenaturais inexplicáveis, levando Bonnie McKerney, viúva de uma vítima, a reunir esses relatos em seu livro Mensagens, Sinais, Visitas e Premonições de Entes Queridos Perdidos no 11 de setembro. No livro, as famílias relatam sonhos vívidos antes dos ataques, oscilações elétricas, aromas persistentes e encontros que interpretaram como sinais reconfortantes de seus entes queridos após a tragédia. Mídia tradicional noticiou o projeto na época. Embora alguns céticos tenham argumentado que muitos desses relatos eram resultado do luto, esses testemunhos continuam tendo um significado profundo para aqueles que vivenciaram os eventos ou perderam entes queridos nas atrocidades. Após os ataques de 11 de setembro, não houve saques generalizados na cidade, apesar de alguns relatos em redes sociais. A lembrança predominante é de resiliência coletiva, com milhares de pessoas, socorristas e voluntários unidos nos esforços de resgate e recuperação. Então, você pode imaginar o choque quando, em 2004, um desses socorristas heróicos fez uma confissão chocante. No dia dos ataques, William Bennett, um técnico de 52 anos do serviço secreto e sargento aposentado do Departamento de Polícia de Nova York, ajudou a evacuar pessoas do 7 World Trade Center. Devido à sua bravura, ele recebeu a medalha de valor do serviço secreto. Após os eventos, ele passou a gerenciar os veículos recuperados do Marco Zero. Porém, em vez de tratar corretamente esses veículos, muitos suspeitos de contaminação por amianto e vidro, ele abusou de sua autoridade. Ao invés de destruir os carros conforme o protocolo no aterro de Staten Island, ele os registrou como destruídos, mas ficou com eles, e desviou 5 veículos do governo para familiares. Documentos judiciais mostram que Bennett fez com que sua filha recebesse um Chevrolet Impala 2001. Outros 2 veículos, um Ford Taurus 2001 e um Mercury Sable 1998, também foram entregues à sua mãe na Carolina do Norte. Ele também roubou um Plymouth Acclaim e um Ford Taurus, ambos de 1994, usando documentos e recibos de venda falsos.
Bennett disse ter vendido 3 desses veículos em uma oficina de Queens por mais de $10.000 cada, totalizando quase $35.000. Muitos acreditam que ele tirou proveito descaradamente da tragédia do 11 de setembro para benefício próprio. As atitudes dele envergonharam as vítimas e desvalorizaram o serviço secreto, cujos membros viraram heróis após o 11 de setembro. No tribunal, o advogado de Bennett sugeriu que seu comportamento pode ter sido influenciado pelo trauma vivido no Centro de Comércio de Petróleo 7 no dia dos ataques. Ao final, Bennett foi condenado a 6 meses de liberdade condicional sem multa, pena considerada branda por muitos diante das circunstâncias. O que você acha desse aqui? "27 horas no Marco Zero. Na manhã de 11 de setembro de 2001, Janelle Guzman Macmillan chegou ao escritório no 64º andar da torre norte do World Trade Center. O dia estava claro e ensolarado, sem indícios de que sua rotina de trabalho seria interrompida. Ela se acomodou na mesa, conversou com colegas e, às 8h46 da manhã, a torre tremeu forte. Sem que ela e os colegas soubessem, o voo 11 colidiu com os andares superiores. No início, ninguém sabia o que ocorreu. O prédio tremeu, as luzes piscaram e o cheiro de combustível queimado se espalhou. O pânico tomou conta do escritório. Alguns queriam esperar pelo resgate, enquanto outros insistiam em evacuar logo. Guzman decidiu sair com um grupo de colegas de trabalho, indo em direção à escada. A descida estava cheia e tensa. Centenas desciam lentamente, segurando nos corrimãos, sussurrando orações e palavras de conforto. No caminho para baixo, bravos bombeiros passaram por eles, subindo com equipamentos pesados. Ao chegarem ao 13º andar, tudo já havia mudado. Um estrondo ensurdecedor percorreu a torre e, às 10h28 da manhã, a torre norte desabou. As paredes e pisos cederam e, de repente, a escada se desfez. Guzman caiu quando toneladas de aço e concreto desabaram sobre ele. A poeira sufocou e a escuridão tomou conta. Ela estava completamente presa, imobilizada sob os escombros, sua perna direita torcida embaixo dela. Ela não conseguia se mover. Sua cabeça e um braço estavam livres, mas o corpo permanecia imobilizado. Respirar era difícil. O silêncio só era interrompido pelo som distante de metal rangendo e incêndios. Guzman passou horas entre medo, dor e inconsciência. Naquela escuridão, ela rezou. No início, ela só pensava desesperadamente em água, ar e ser encontrada. Com o cansaço, suas orações ficavam mais firmes. Ela prometeu a Deus que mudaria sua vida se ele a poupasse. Ela se dedicaria à fé, viveria com propósito e valorizaria a vida. Embora estivesse fisicamente sozinha, ela depois lembrou que sentiu como se uma presença estivesse com ela. As horas se estenderam até virar um dia inteiro. Ela conseguia ouvir movimentos suaves de vez em quando, mas ninguém respondia aos seus chamados. O pó cobria sua boca e garganta, dificultando falar. Ela se mexeu, tentando soltar a mão, e conseguiu passar os dedos por uma fresta nos escombros. Após 27 horas, uma voz rompeu o silêncio. Um socorrista chamado Paulo sentiu um toque e chamou sua equipe. Com cuidado, removeram os destroços ao redor dela e a tiraram com vida. Ela foi a última resgatada dos escombros das Torres Gêmeas. A sobrevivência dela foi um milagre. Gravemente ferida, ela foi levada às pressas para um hospital, onde começou sua longa recuperação. Guzman agora compartilha sua história como um testemunho de fé, esperança e resiliência. Das ruínas, ela emergiu com um novo senso de propósito, comprometida com uma vida de gratidão, humildade e devoção espiritual que continua até hoje. Uma verdadeira história de sobrevivência. Então é isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Fiquem seguros, estamos com todos afetados pelo 11 de setembro.